Você toma vinho? Você gosta de vinho? E os vinhos que você toma? De onde você acha que eles vêm? França? Itália? Chile? E do Cerrado? Hoje nós viemos na vinícola Ercoara para conhecer um pouco dos vinhedos do Centro-Oeste brasileiro. Vem com a gente! O vinho veio para o Brasil ainda em 1500 junto aos primeiros portugueses, que logo o introduziram aos indígenas. Desde então, mais de 500 anos depois, a bebida virou parte da tradição e da cultura do país, marcando presença em comemorações, aniversários ou qualquer evento que seja desculpa para saborear uma taça. Eu sou o Henrique Fregonassi e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Brindes do Cerrado, o nosso quadro cultural sobre bebidas artesanais produzidas no Cerrado Brasiliense. A produção de vinhos no Cerrado está concentrada principalmente no Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal, o PAD-DF, exatamente onde se encontra a Ercoara Cordeiro e Vinho. Com décadas de tradição na criação de ovelhas e produtos derivados, a fazenda viu nos vinhos uma nova chance para diversificar sua produção. Foi um momento do nosso projeto onde a gente já tinha a tradição da criação de ovelhas na região e a gente precisava diversificar um pouquinho os produtos da fazenda, né? Nossa característica aqui é de uma pequena propriedade rural, né? E a forma que a gente enxergou de viabilizar o nosso negócio foi agregar produtos com valor, né? Então o vinho se encaixou muito bem dentro dessa proposta, né? E a partir daí nós iniciamos o projeto do plantio de uvas aqui na região e logo em seguida também veio a oportunidade de como grupo, né, de formar a Vinícola Brasília, que é um grupo de 10 produtores da nossa região, onde a gente faz a vinificação dos vinhos em conjunto, né? E a partir daí o projeto de enoturismo também foi introduzido para que a gente pudesse apresentar esse produto para o consumidor final, né, e a gente ter a oportunidade, então, de promover a nossa marca. Para fortalecer o trabalho feito pelas vinícolas de Brasília, o papel do enoturismo é fundamental. Dados do Enotur Lab de 2023 mostraram que o enoturismo da capital foi responsável por, em média, 75% do faturamento das vinícolas. As vinícolas do PAD-DF são preparadas para receber turistas, com visitas, degustações guiadas, almoços e jantares vínicos, colheitas, entre outros eventos. Na Ercoara, os almoços começam assim, com uma introdução sobre a história da fazenda. E quem é parte dessa história é o Francisco, que atua como sommelier e cuida das videiras. Ele chegou à fazenda entre 2018 e 2019, após um amigo e grande conhecedor de vinhos sugerir seus serviços aos proprietários. Falou para os meninos, vocês precisam de um cara aqui para cuidar dessas plantas, porque essas plantas têm que ter um cuidado especial com elas, porque senão elas não vão conseguir produzir e, consequentemente, vocês não vão ter o vinho. E aí foi no momento em que ele me ligou e aí me convidou para conhecer o projeto. E aí eu vim aqui, conheci o projeto, conheci os meninos e desde 2019 eu estou aqui cuidando dessas uvas e acompanhando desde o plantio até a primeira garrafa de vinho ser produzida. Em 2021 eles me deram essa oportunidade de poder servir o vinho que a gente cuida no campo, né, das videiras. E aí eu comecei a servir os vinhos, participar dos eventos. E, cara, eu fui começando a ouvir essas histórias e o Rodrigo falando a respeito dos aromas do vinho e aquilo foi entrando na minha cabeça. E eu falei assim comigo, como que pode uma fruta te entregar aromas de outras frutas quando é fermentada, processada, transformada em vinho? E aí aquilo entrou na minha cabeça, eu comecei a pesquisar. Há 20 anos, a versatilidade da bebida, que pode ser harmonizada com diversos alimentos, e sua capacidade de promover conexões afetivas conquistaram o apreço do Paulo, que encontrou companhia no vinho. Na verdade, ele assume um papel de possibilidade de conexões afetivas ou de promoção de situações afetivas, porque você vai tomar um vinho geralmente à mesa, você vai estar cercado de pessoas, você vai ter comida, ou não, você está numa fossa, ele vai ser a sua companhia. Acaba que o vinho, eu acho que o sabor dele, no meu inconsciente, parece que chegou alguém. Estou com alguém. E aí, ao sentir os sabores, você degustar os detalhes ali, pelo menos várias vezes me ocorre isso. Como foi produzido, onde foi produzido, quem fez, qual foi o tempo de reserva. Às vezes me provoca
esses pensamentos. Para Francisco, o contato com o vinho e com as videiras foi se tornando algo cada vez mais especial, culminando no sonho de se tornar sommelier. Sob a tutoria de Rodrigo, um dos sócios da Ercoara, ele foi aprendendo a desenvolver melhor seus sentidos para alcançar essa ambição. E eu pensei assim, pô, eu quero ser sommelier. Falta só isso para mim, já assim, me completar assim, porque depois que eu entrei na viticultura, cara, pronto, eu não tinha mais outra coisa para me fazer. Eu me encontrei com a viticultura. Eu me considero privilegiado de sair da minha casa e vir para um ambiente onde eu tenho uma alegria de estar, entendeu? No meio das plantas. Uma curiosidade é que Francisco é um sommelier abstêmio, ou seja, que não bebe. Para quem escuta, o conceito pode causar um estranhamento, mas a prática tem ganhado adeptos no mundo dos vinhos, sendo defendida por alguns sommeliers renomados que dizem que a sobriedade aguça os sentidos sem alterar a paixão pela bebida. Quando a minha primeira filha nasceu, eu decidi não beber mais. Eu bebia, só que eu decidi parar. Vou construir família, eu quero ter essa opinião de não beber. E aí depois eu também me tornei evangélico, me tornei cristão, e aí aquilo completou. Mas só que eu queria fazer o serviço de sommelier. Então eu descobri que eu poderia sim degustar o vinho na boca e poderia fazer o descarte dele. Fazendo isso eu ia entender a complexidade do vinho na boca e no nariz eu tinha mais facilidade. O primeiro vinho brasileiro foi produzido ainda em 1551, com mudas que foram trazidas para cá pelo português Brás Cubas, considerado o primeiro vinicultor em solo brasileiro. Sim, aquele das memórias póstumas. Depois disso, só ao final do século XIX foi que a indústria deu uma deslanchada, quando os imigrantes italianos trouxeram suas técnicas de cultivo para o país, principalmente na região sul. Atualmente, porém, o vinho nacional está a todo vapor, sendo responsável por 58,4% do consumo total dos brasileiros em 2024, segundo dados trazidos na Wine South America em maio deste ano. A produção dos vinhos do Cerrado ainda é considerada em estágio embrionário, principalmente se comparada às das regiões Sul e Nordeste. Em 2022, eram 60 hectares plantados e mais de 30 produtores no DF, o que equivale a menos de 1% das produções dessas outras regiões. Contudo, mesmo com uma produção pequena e voltada ao mercado local, a região já coleciona rótulos premiados e reconhecidos internacionalmente. Francisco explica que o solo do Cerrado tem impacto direto no tipo de vinho produzido, enquanto as características climáticas impactam na sua qualidade. A tipicidade do vinho vem do solo para baixo. O que eu tenho do solo para baixo vai dar uma tipicidade, uma característica para o meu vinho. Se eu tenho um solo muito pedregoso, vai ter características X. Se eu tenho um solo arenoso, vai ser outras características que meu vinho vai ter. A diferença de solo, a tipicidade do solo vai trazer características para o vinho. E a qualidade é do solo para cima. Mas para ter qualidade, eu preciso ter um clima favorável. Por isso a importância da dupla poda e colheita de inverno. O que possibilita que vinhos de alta qualidade sejam produzidos no Cerrado é a utilização da técnica de dupla poda, ou poda invertida. Criada no início dos anos 2000 por pesquisadores da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, a prática visa mudar o ciclo natural da videira, para que a colheita, que normalmente ocorreria no verão, passe a acontecer no inverno, quando o clima mais frio e seco beneficia a qualidade das uvas. A gente corta a videira o mais próximo possível do cordão esporonado. Ela está deitadinha ali no arame e a gente poda as varas que tem nela o mais próximo possível da base. A gente deixa com uma gema. Essa gema vai soltar um broto. Esse broto vai crescer. Essa é a primeira poda. A segunda poda, que é a poda de produção, ao invés da gente podar com uma gema, a gema mais próxima da base, a gente aumenta a vara produtiva dela e faz a poda com base mais 3, 4 ou até 5 gemas. A gente aumenta a área de poda. E nessas gemas que ficaram nessa madeira vão vir os cachos. São essas duas podas. Uma que a gente faz no verão, tempo de chuva, que é a de formação. Somente uma gema, só me interessa um galho. E a outra a gente faz galho maior, para ela vir com os cachos, né? Já vão estar as gemas bem férteis, né? bem maduras, e a gente faz essa poda.
Paulo ainda não teve a oportunidade de conhecer os vinhos produzidos no Distrito Federal. Ele acredita que a divulgação desses produtos precisa chegar a um público mais amplo e vê no enoturismo uma boa chance para isso. Eu visitei uma vinícola em Santiago, no Chile, na verdade próximo de Santiago. E a experiência é fantástica. É um lugar lindo, você está em meio à natureza e você tem diversas espécies de uva. Você pode fazer degustação. A experiência de visitar uma vinícola é muito bacana. Ter isso aqui no Cerrado é muito importante. Seria um bom nicho de mercado a ser explorado aqui, né? Cabe muita... Acho que nós temos um mercado importante aqui. Eu acho que as pessoas não sabem que existe produção de vinho no Cerrado. Porque quando você pensa, vinho, uva cresce onde? Num lugar frio, numa parreira, num campo, né? Um vinhedo maravilhoso e tal. Não é o clima do Cerrado, mas há a produção. Então acho que há esse desconhecimento. Acho que precisa de mais propaganda, mais divulgação. O vinho já está aí, né? Ele já tem demonstrado grande qualidade. É claro que ele vai evoluir com o tempo, a gente sabe que o vinho necessita disso. Mas eu acho que hoje o grande desafio é esse mesmo, é transformar nossa região uma região reconhecida nacionalmente e internacionalmente pela produção de vinhos de excelente qualidade. Já deu para ver que o vinho brasiliense tem muita qualidade e é muito promissor. Agora, o desafio é aumentar a sua divulgação. Esse foi mais um episódio do Brinde do Cerrado. Obrigado por nos acompanhar. Eu fico aqui com o meu vinho e tchim tchim.